Então vamos lá. Filipenses. Filipenses é uma outra carta de Paulo que ele vai se referir justamente à cidade de Filipos, tá? É uma das primeiras cartas que vai justamente para a Europa, tá? Filipos ficava entre a Ásia e a Europa, então mais para a Europa. E é uma das primeiras cartas que se chega lá, é a carta aos Filipenses. Interessante que é uma igreja fundada por Paulo, né? Foi uma das suas viagens pela Europa, acaba formando essa igreja, e sempre a preocupação de que as igrejas falassem a mesma língua. Então, o propósito das cartas justamente é a correção, o acerto, para que todo mundo caminhe e faça da mesma forma. Tá? Mas o interessante dessa carta a Filipenses está justamente no que Paulo ele tem uma certa alegria e uma certa paixão pela igreja de Filipos. Tá? Por quê? Você vai perceber que vai encontrar várias passagens, vários versos, ele falando de alegrias e de regozijo. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo nessa carta, ele demonstra muita alegria. Então, quer dizer, era uma igreja que trazia para ele alegria ao coração. E uma das coisas, ele já fala logo no capítulo 1. Olha aí no capítulo 1, verso 7. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, o que vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que todos vós tenho, e entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Ou seja, era uma igreja preocupada com o seu pastor. Quando Paulo foi a julgamento, a igreja estava presente. Quando Paulo passou a se defender, a igreja estava presente. E em todo momento ela estava orando por Paulo. Então era uma igreja que realmente amava o pastor Teófilo, não é? Principalmente Paulo, que estava sempre ali ensinando e trazendo as boas novas a eles. Então era uma igreja que estava ligada ao pastor, e em todos os momentos ela estava junto dele para poder ajudar naquilo que fosse possível. Então é uma igreja gentílica, justamente, que está de apoio ao apóstolo Paulo. E logicamente vai existir outras intempéries dentro dessa igreja, justamente por causa de pessoas que estão entrando dentro do meio da igreja para deturpar o Evangelho. Tá? Aí no capítulo 1 ainda, ele diz assim, verso 15: verdade é também, alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar a aflição das minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. 14 vezes aparece a palavra alegria dentro do Evangelho de Filipenses. Então, e Paulo está mostrando bem claro que, dentro da pregação do Evangelho, existem vários tipos de pessoas. Pessoas que estão pregando por fingimento, pessoas que estão pregando por inveja, não é? Porque viu que a igreja de Paulo está crescendo, então vou pregar também, quero que a minha igreja cresça. Outra igreja está pregando justamente para criar contendas. Igrejas estão pregando por várias situações, até financeira. Mas o apóstolo Paulo diz: em tudo isso eu me regozijo, porque independente de como está sendo feito, a palavra está sendo pregada, e a fé vem e ouvir da palavra. Então, independente de como o pastor está pregando ou de que forma ele está sendo feita, o apóstolo Paulo diz: eu me regozijo com isso, porque o Evangelho está amplamente sendo pregado. E como a gente olha hoje, né, se nós olharmos nos dias de hoje, a igreja hoje ela tem pregado muito, sim ou não?
principalmente em televisão, rádio, das mais diversas situações, a gente vê muita palhaçada, a gente vê muita coisa errada, mas mesmo assim, há pessoas que ainda param para ouvir e ler a palavra que ali está, ou ouvir a mensagem que está sendo pregada. De uma forma ou de outra, o Evangelho está sendo mostrado. E quantas vezes eu chegar a mudar de canal, eu vi a Bíblia aberta lá, alguém acompanhando uma canetinha lá. Eu falei, então, de uma certa forma, a palavra está sendo pregada. E é nisso que nós temos que nos regozijar. Por quê? Quando esse Evangelho for pregado em todo mundo, o que vai acontecer? Verá o fim do mundo, certo? É o fim do quê? Esse é tempo. Que tempo? Que período? Será que nós vamos conseguir pregar o Evangelho em todo o mundo? No mesmo instante, na mesma hora? É possível? Porque hoje eu posso pregar, amanhã nasce criança. Como será? Uma criança tem maldade. Criança é inocente, então não preciso pregar para ela. Então o departamento infantil pode deixar de existir. Vai? Bebezinho? Mas a semente, né? Tem que ser plantada. Mas e aí? Mas deixa eu tantinho. Mas e agora? Então o Evangelho poderá ser pregado em todo mundo? Pode? De que forma? Como? De que jeito? Como eu faço isso? Hoje, nós já conseguimos alcançar muitos. Hoje, qual é a maior denominação do mundo? A primeira igreja, maior, vamos pôr assim, a primeira religião maior do mundo, qual é? Ah, é dançar. Muçulmanos. Segunda, qual é? Cristã. Porque cristã abrange todos. Tanto católico, evangélico, protestante, espírita, ateu, né? Não, cristão. Ah, mas vai que o avião está caindo, ele vira cristão. Ou seja, vamos conseguir? Vamos conseguir? Da forma que nós hoje estamos pregando, da forma que hoje o Evangelho está sendo pregado, nós vamos chegar a esse ponto? Não. Infelizmente não. Quando a gente chegar a Apocalipse eu explico. Mas vamos lá. Verso 21 do capítulo 1. Paulo ele deixa bem claro. Aí sem dúvida. Paulo ele deixa bem claro aí no verso 21 uma coisa que todo mundo gosta de pregar, né? Porque para mim o viver é e o morrer é. Ele quis dizer com isso. Se ele estiver vivo, ele está em Cristo. Agora, se ele morrer, ele vai a Cristo. Ele ganhou? Ganhou o quê? Salvação. Salvação. Então, o morrer do cristão já é ganho. Então, nós podemos dizer que hoje temos salvação? Hoje, né? E amanhã? Vocês garantem? Amanhã a gente tem que garantir. Pela graça. Pela graça. Amanhã eu garanto que eu estou salvo? Sim. É? Hoje sim, né? Amanhã. Só que você que já esteja lá salvo. Hã? Posso estar lá já salvo. Ou seja, me pertence. amanhã não me pertence. Eu preciso estar salvo hoje. Ou se eu morrer, eu estou ganho. Agora, depois de ganho, acabou. Já era. Não tem mais volta. A mesma coisa se eu não crer. Depois que morrer, ué, mas e o julgamento para quê? Por exemplo, uma pessoa foi pega num ato roubando, pego em flagrante. Ela já vai para o julgamento? Não, ela vai primeiro presa. Ela tem 30 dias, fica presa, até marcar o dia do julgamento. Vamos pensar em justiça internacional, vai. Brasileira não funciona. Mas vamos lá. Essa pessoa ela vai ser presa. Ela vai ficar presa lá naquele lugar. Depois ela passará por um julgamento. Esse julgamento vai dizer que ela é inocente?
Se ela foi pega em flagrante, roubando, vai dizer o que para ela? Mas ela passou por um julgamento. Vai calcular e determinar qual é a pena, tudo certinho. Né? Então vai saber se vai para Geenas, ou Tártaro, ou o quinto dos infernos. Aí determina. Capítulo 2 de Filipenses. Olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses. Capítulo 2, verso 3. Nada façais por... O que é contenda? Briga. Por isso, se eu tenho um trabalho a ser feito e está dando briga, eu vou continuar fazendo? Não faça. Pare. Se eu tenho um grupo que vai ter uma festividade e está dando briga, o que eu faço? Corta. Não pode fazer nada por contenda. Não vai dar certo. Não funciona. Por quê? Deus não estará dentro desse projeto. Deus não estará dentro desse grupo. Por quê? Nada façais por contenda ou por vanglória, ou por querer ser o melhor ou se exaltar. O meu está por partidarismo. Oi? Por partidarismo. Por partidarismo, vanglória? Contenda. Não, de contenda. Contenda? Também. Pode até participar de grupos de rivais. Não é? Mas, e graças a Deus não tem, né? Não. Nunca tem um grupinho de cara, de lá. Padelinha. Né? Padelinha. Acabou o padelinha, agora é só padelão. Mas, por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, se nós pensarmos assim, como tudo vai mudar? Vocês vão perceber que as cartas de Paulo agora, ele sempre vai estar se referindo a isso. Quando você for tratar com alguém, não discuta, não debata, não crie polêmica, não tente ser melhor que o outro, considere o outro melhor que você, e tudo vai ser diferente. Muitas das vezes a gente entra em debate, entra em discussão, e eu quero ser melhor que o outro, e eu quero ganhar do outro. Se nós pararmos para pensar sobre isso, pararmos para analisar isso, não haverá mais discussão. E nós incentivamos isso dentro da igreja. Né? Se você pega gincanas de acampamento, de adolescentes, de jovens, você pega a escola bíblica, aquele que não faltar, aquele que vinha ganha um prêmio. Quer dizer, nós incentivamos isso. Sim, porque isso é do ser humano. Eu quero ser melhor. Eu vou dar um prêmio para aquele que foi melhor. E a competição é boa. E até eu participo de uma escola que já existe até dentro da questão de liderança, a gente passa a liderança para as crianças, e dentro da liderança você tem o ganha-ganha. Tá? Qual é a ideia? Não ter isso de competição. Nós somos um grupo. Então não é só eu que ganho. Se eu ganhar, todos ao meu redor vão ganhar. Então, a partir do momento que nós passarmos a pensar em coletivo e não no egoísmo, a coisa muda de figura. Eu não posso trabalhar, eu vou fazer porque eu sou melhor, eu vou fazer porque é melhor. Não, vamos fazer com o meu grupo ser melhor. E aí vai mudar tudo. Então, isso é uma questão de liderança. Infelizmente, o ser humano ele gosta dessa competição. E muitas vezes ele só vai fazer porque ele é competitivo. E uma coisa interessante é que assim, quando você tem um inimigo comum, todo mundo luta contra ele. Mas a partir do momento que você tira o inimigo comum, aí começa a brigar contra o outro. Um exemplo disso é assim, imagine que eu divido a sala em 2 grupos, e eu digo para vocês, eles são inimigos. Vocês vão fazer de tudo para ganhar deles. E vocês vão fazer de tudo para ganhar deles aqui. O que vai acontecer? Vocês vão se unir e eles vão se unir. Todo mundo para quê? Num objetivo, numa meta para vencer o outro. Agora, vamos dizer que venceram. Acabou. Acabou a guerra. Não precisa mais ter o inimigo mais. Agora somos todos um grupo só. Sabe o que vai acontecer? Vai ficar um contra o outro. Dentro do mesmo grupo, um contra o outro. Por quê? Acabou o inimigo. Agora o meu inimigo é você. E começam as intrigas dentro dos grupos.
porque ele já não tem mais um objetivo. E o inimigo é tão esperto nisso, que muitas vezes a gente perde o foco, e ele faz com que a gente perca o foco dele. Porque ele é o nosso inimigo comum. É ele que cria tudo isso, sim ou não? Mesmo o ser humano sendo mau, mesmo o ser humano sendo difícil de lidar, mas ele sempre dá uma cutucadinha. E muitas das vezes o que acontece? Eu não luto contra esse inimigo, eu acabo lutando contra o meu irmão. Porque muitas vezes ele está sendo usado pelo inimigo. Só que eu não vejo o inimigo, eu vejo o meu irmão. E eu mudo o foco. E ele é craque nisso. E muitas vezes aquela raiva que você tem, aquele ódio que você tem do irmão, não era para você ter. Era para você ter ódio e raiva do diabo. Porque ele usou aquela pessoa, e você tem que ter pena. E ajudar aquela pessoa a vencer. E isso que nós falhamos. Então, se dentro de um grupo nós estamos tendo isso, o que eu preciso? O apóstolo Paulo nos ensina: considere sempre o outro melhor que você. Só que quem quer fazer isso? Tem uns que querem ser igual a Deus. Eu sou o que sou. Quer se pôr no lugar de Deus. Pastor, também não cai naquilo que, por exemplo, que nem a gente já estudou sobre a mão fazer o papel da mão, o pé fazer o papel do pé. Porque eu acredito que no grupo, cada um tem uma característica que se destaca. Então, Cada um tem um ministério. Isso. Então, cada um contribuiria com um bem maior, né? A mão contribuiria com o corpo fosse. Não cai nisso também? Sim, imagine, irmão, se todo mundo pensasse nisso, e se nós formássemos um grupo só, não pensando em denominações, mas um grupo só de cristãos, conseguiríamos evangelizar o mundo. Sim ou não? Sim. Mas o problema é que eu quero fazer a minha parte. Eu faço a minha evangelização do meu grupo. Então, por exemplo, vai ter um evangelismo na praça. Cheguei lá, já tem um grupo lá. Eu vou participar com eles? Não, eu vou na outra esquina. Por quê? Vou. Depende aonde que é a praça. Se a praça pertencer ao local da sua igreja, você vai na sede dentro da igreja. Acredite. E tem essa também, até dentro da própria igreja. Também Mas não deveria haver, né, pastor? Hã? Não deveria haver isso. Sabe por que tem? Sabe por que tem? Porque somos nós. Somos nós. Nós somos o quê? Egoístas. E falhos e pecadores. Nós ainda não vivemos Cristo. Porque a partir do momento que eu viver Cristo, eu não vejo impedimento. Eu não vejo dificuldade nisso. Por quê? Irmão, eu falo assim: irmão, vamos levar o grupo daqui para a nossa igreja. A pastora fala: claro que não. Vai que depois eles gostam de lá. Para, gente. Não é? Nós não vivemos o mesmo evangelho? Nós não pregamos o mesmo Cristo? Nós não pregamos o mesmo Deus? Por que essas diferenças? Por que esses radicalismos? Justamente por causa do próprio egoísmo humano. Minhas ovelhas. É que nem eu falo com os É irmãos uma aqui. questão de amor. Questão de amor. Porque assim, eu sempre falo com os irmãos aqui. Aqui eu falo assim: irmãos, eu não sou ciumento. Eu não tenho. Por quê? Quem sou eu? Não sou nada. Posso dizer: não vai, irmão, não vai, porque vai se contaminar, porque vai. Para! Nós, por mais que haja erros e haja falhas, eu estou ensinando o que é certo. Não é? Por exemplo, irmãos, não comam mais peixe, porque peixe dá espinha, tem espinha e é perigoso. Vocês vão parar de comer peixe? O que eu preciso fazer? Eu preciso orientar como comer o peixe. Você tira os espinhos e come o que é bom. Então você pode estar na denominação que você está, tira os seus espinhos de lá e como o que é bom. Agora o problema é só quando estiver dando espinho e não tem mais nada da carne. Aí complica. Aí é melhor você ir aonde tem pelo menos um rabinho de peixe para você pegar, porque senão a coisa complica. Tá? Mas vamos lá. Verso 5. Essa é uma das partes mais, eu falo que para nós tem que ser um verdadeiro cristianismo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que
sendo em forma de Deus, não teve usurpação sendo igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que ele está querendo dizer? Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Quem era ele? Quem era Jesus? Ele diz: não me chamem Deus. Até uma vez chegou um rapaz e disse: Senhor, bom mestre. Ele disse: por que me chamas bom? Só existe um que é bom, que é Deus. Nem isso ele pegou. Porque ele estava como homem. Ele não teve usurpação de ser Deus, mas se tornou um homem. E se humilhou até o máximo de sendo servo. E nós, como cristãos, que batemos no peito, fazemos o mesmo. Nós nos humilhamos. Nós nunca queremos ganhar uma discussão ou um debate. Nós sempre estamos à disposição para conversa. Jamais discussões ou debates. Como é complicado. Antes de eu ler isso, como eu debatia, como eu discutia. Minha esposa sabe. Não é? E o bom é que hoje eu tenho freio de mão. Então, assim, quando você começa a parar e pensar, o que causa um debate ou uma discussão? Separação, não é? Causa separações. E muitas vezes é isso que o inimigo quer. Então pare para analisar e se coloque no lugar da pessoa. O que nós não fazemos, a gente só se coloca na nossa posição. Mas a gente nunca para se posicionar a outra pessoa. Por que ela está falando aquilo? Ou qual é o que motivou, o que causou? Ela não está fazendo isso porque ela está com graça ou apenas querendo intriga ou querendo arrumar confusão. Ou porque houve alguma coisa. E aí quando você se põe na posição da pessoa, você começa a entender. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então essa igreja, a igreja de Filipenses, por mais que fosse uma igreja amorosa, havia aqueles que queriam ser melhor que o outro. Graças a Deus nós não somos assim. Somos cristãos. Fazemos o que Paulo nos ensinou. Vamos fazer aquilo que Paulo nos ensinou, que é seguir a Cristo. Sermos humildes e simples. Sempre considerando os outros com maior valor. É o que Cristo sempre fez. Por que as pessoas gostavam de seguir a Ele? Porque Ele sabia valorizar as pessoas que estavam com Ele. Ele valorizava todos que ali estavam. Já pensou se Jesus fosse franco totalmente com cada um deles? Falasse na cara. Aquelas pessoas que são sinceras, né? Jesus era sincero? Era. E quantas vezes ele teve que omitir? Não mentir, teve que omitir. Por exemplo, ele podia chegar na cara de Judas e falar assim: você é ladrão, sem vergonha e traidor. Fez isso? Faça o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer. Está à tua disposição. Pedro, safado, sem vergonha só, muda toda hora, não é? Que nem Paulo fez. Paulo jogou na cara de Pedro: tu é falso. Quando chega um grupinho lá, você vai. Quando você está com outro grupo aqui, você é diferente. Jesus não sabia disso? Chegou a falar isso alguma vez para Pedro? Só falou que ia negar. Precisava o quê? Precisava o quê para Pedro? Se converter. Jesus chegou a falar para ele: se converte, Pedro. No dia que você se converter, no dia que você se converter, tudo será diferente. Então, gente, nós precisamos entender, as pessoas só seguiam Jesus porque ele sabia ver o melhor das pessoas. Jesus nunca apontou o erro deles. Apontou? Você não, hein? Chegou lá na mesa da alfândega. Podia apontar todos os erros de Mateus.
Mas ele apenas disse o quê? Segue. Por quê? Você não vai mudar a vida da pessoa falando para ela as falhas dela, vai? Mas quando você coloca ela para caminhar com você, ela vai seguir os teus passos. Por isso Jesus disse, não é? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Não importa o seu passado, o que importa é você seguir a Ele. E quando começaram a seguir a Ele, houve mudança? Mudança plena, mudança completa. Então esse segmento, seguir Jesus, buscar a Ele, então não é adianta eu querer mudar a pessoa, querer mudar a pessoa, eu não vou falar na cara, eu vou... Nós precisamos ser sinceros, justamente quando há situações em que precisamos resolver discussões, debates, muitas vezes aquilo que está sendo falado é errado, precisamos sim, mas eu não vou conseguir mudar a pessoa. Quem muda a pessoa? O Espírito Santo que muda, não é? Só que às vezes eu não quero que o Espírito Santo mude, eu quero mudar a pessoa. E eu falo, não, a senhora tem que andar assim, o senhor vão ter que fazer assim. Não é assim. Ele só vai fazer aquilo que você fizer. Quando você tem um líder, as pessoas seguem o líder. Vê as coisas boas do líder, ela vai fazer igual. É o que acontece hoje. Vamos seguir os nossos líderes porque eles são seguidores de Cristo. É o que Paulo dizia. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então segue-me porque eu sigo que é Cristo. E é assim que nós temos que fazer. As pessoas que estão ao nosso redor, os nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, não é? Quando olham para nós, eles têm que ver não eu, mas têm que ver o Cristo. Para que percebam essa diferença. E aí sim, quando você disser uma palavra, haverá conversão. Porque às vezes o meu testemunho não condiz com aquilo que está dentro da palavra. Por isso, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Amém? Amém. Filipenses é a exortação? Exato, né? Verso 14 do capítulo 2. Mas é verdade. Fazer todas as coisas sem murmuração. Olha que verso. Nem concentra. Fazei todas as coisas sem reclamar e sem arrumar briga com ninguém. Amém? E é todas as coisas, né? Todas. Vamos aliviar um pouquinho. Que difícil. Por isso que a palavra muda. A palavra muda. A palavra me muda. É. Não é? Verso 19. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. O que ele está querendo dizer? Paulo não pode ir, mas ele vai enviar quem? Timóteo. Ele pode enviar Timóteo dizendo, porque ele é como se fosse eu. Eu estou enviando uma ótima pessoa para cuidar de vocês. E eu sei que ele vai fazer aquilo que é sério. Irmão, isso aqui é para reunião de obreiro, né? Porque a maior dificuldade que um pastor, se tem em muitas congregações, é separar obreiros que sejam semelhantes a ele. Que sejam iguais a ele, porque ele segue Cristo, né? Como é difícil preparar pessoas para você colocar numa denominação ou numa igreja, você falar assim, olha, você vai cuidar, mas cuide como se eu estivesse cuidando. E eu posso dizer, não, eu estou tranquilo porque ele está fazendo como eu faço. E muitas das vezes não é assim que acontece. E N situações ocorrem para que haja várias situações imprevisíveis, mas a coisa mais linda é você poder ver Paulo dizer, olha, estou enviando Timóteo, e ele vai fazer tudo que é aquilo de acordo com o que eu penso da forma que está dentro da palavra. Ou seja, aprendeu com quem? Com Paulo. Teve um ótimo ensinamento e vai seguir aquilo que realmente está posto. Quantas vezes você ensina e a pessoa continua fazendo errado? Não é assim? Quantas vezes? Eu falo que nem uma vez,
eu tinha terminado a faculdade de teologia, estava naquela empolgação, né? Aquela coisa assim, de você querer pregar e tal, porque você aprendeu tanta coisa e tudo mais. E um dia eu chamei um irmão, que tinha acabado de fazer, terminado o curso também teológico, pastor não, ele era presbítero, né? Chamei ele para vir pregar na igreja. O pastor falou, conhece alguém? Eu falei, irmão, tem um irmão abençoado, posso trazer? Terminou a teologia agora e tal. Eu falei, que bênção, irmão. Eu falo, o que adiantou todos os anos dentro da faculdade? Não é? A hora que o camarada começou a pregar, você falou, meu Deus, ele aprendeu isso lá, por que está cometendo erro? Aí você para pensar, você fala, meu Deus, fez tudo aquilo que era contrário àquilo que foi ensinado. Aí, quando terminou tudo, o irmão foi embora, o pastor falou assim, por que ele é diferente? Eu falei, eu não sei. Mas ele fez a mesma faculdade que você? Fez. Mas o que eu posso fazer? O que houve? Por que há essa diferença? Porque alguns foram para aprender e para tentar fazer o melhor, e outros apenas para ganhar o certificado. Quantos que só vêm por causa do? Porque agora para ser obreiro tem que ter o certificado. Para ser separado da minha igreja tem que ter certificado. Irmãos, eu vi isso acontecer, assim, precisava ter uma separação de obreiros e muita gente não tinha certificado. E eu estava dando curso teológico. Aí o irmão veio, eu posso fazer o curso? Eu falei, nem, irmão, falei, pensa. E aí, primeiro mês, fazer o quê? Uma semana que eu já estava fazendo tudo, irmão, tem como o irmão me dar um certificado? Mas eu vou continuar no curso. O curso era de 2 anos. Mas eu vou, uma semana. Eu falei, mas como que eu vou te dar um certificado? Não, mas eu prometo por irmão que eu vou fazer todo o curso. É porque eu preciso ser, o pastor me convidou para ser presbítero, e eu preciso do certificado. Eu falei, irmão, você me perdoe. É só vamos concluir. Não tem como, eu vou garantir que daqui 2 anos você terminou o curso. E será que você vai aprender? Eu falei, como? Não tem como eu fazer isso. Jamais. Isso é corrupção. Concorda comigo? Como que eu vou dar um certificado para um obreiro corrupto para ele poder ser separado? O objetivo dele é outro. Falei, irmão, você me perdoe. Eu posso dizer, eu posso até escrever uma carta que você está fazendo o curso teológico faz 1 semana. Ele não veio mais. Ué, cadê aquela promessa que ia ficar? Gente, então, tem coisas que a gente veio no para. primeiro dia, né? Hã? Teve um que veio no primeiro dia, já pediu, né? No primeiro dia. Teve gente aí, irmão, você tem tanta história. Audaciosa, eu falo, é igualzinho Pedro. Não é? Chega na hora e já, irmão, eu quero um certificado. Primeiro dia. Mas, pastor, eu presenciei, o pastor ia separar no tribunal. Ontem, não, vocês vão lá na série, se inscreve que já serve. Então. Aí eu pergunto para vocês, dependente de denominações, vocês acham que é necessário ter teologia para ser obreiro? Tão relativo. Na verdade, deveria ser um pré-requisito, deveria já ser normal. Porque se Deus me chamou, porque o primeiro tem que ter o chamado. Não adianta ser obreiro sem o chamado. Não é? Se Deus me chamou, vamos imaginar assim, que nem eu vejo hoje alunos na escola, o aluno falou assim, eu gosto de animais, eu gosto de bicho, eu quero ser veterinário. Vamos imaginar isso como um chamado. Não é? Aí eu digo para ele o quê? Vai fazer o quê? Estudar. E aí, antes de eu falar alguma coisa, ele falou, sabe, eu já tenho alguns livros em casa, professor, de biologia. Nossa, eu comecei a ler e como eu me apaixonei por isso. Então, quer dizer, ele já tem esse chamado e ele já começou a busca dele, mesmo sem ir para a faculdade, ia entrar agora para o ensino médio. E aí o sonho dele, o desejo dele é o quê? Ser veterinário. Mas ele já começou a busca. Mesmo antes de qualquer coisa, ele já está buscando. E, lógico, ele vai terminar o ensino médio, a preferência dele vai ser o quê? Fazer uma faculdade de biologia, para cuidar de animais, ou mesmo de veterinária e tal. Aí você para e você pensa assim, então, beleza. Agora, quando Deus
chama, quando Deus me convoca, para onde eu devo ir? Por que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Me preparar. De que forma? Primeiro, gente, isso aqui. Como eu já falei, eu não consigo admitir separar um obreiro que nunca leu a palavra. Como que eu vou separar? Imagina você vai no médico, o médico nunca fez a faculdade. Não, mas ele manja. Vai fazer a cirurgia, ele manja. Vai, você vai? E quando tinha um líder de obreiro nosso, ele não está mais lá, né? Ele nos convidou a sair porque, por causa de disputa de louvor, né? Ele queria colocar a família Para cantar. Aí ele falou assim, para não ficar com briga, com pena, que a porta estava aberta, os ministérios, eles foram com nós, como a banda inteira. Irmão, é pecado eu sair da minha igreja e entrar em outra? Não. Não, tem certeza disso? Espera aí, não é tudo uma coisa só? Se eu sair da Filadélfia e for para a Laodiceia, tem algum problema? Ou se eu sair da Laodiceia e quiser ir para sei lá, para Éfeso, tem algum problema? Jesus não mandou a mesma carta para todas? São 7 igrejas. Mandou várias cartas, né? Mas Jesus mandou carta para cada uma. Então ele ainda chama da sua igreja. Ele ainda chama o seu obreiro. Quer dizer, pensamentos diferentes, situações diferentes dentro das igrejas, mas tudo uma igreja só, pertencente ao corpo de Cristo. Cada um com seus problemas. E aí Jesus manda o conselho para cada uma. Que além das cartas de Paulo, ainda precisou Jesus mandar a carta dele. É o que a gente vai ver depois. Então vamos lá. Verso 24. Mas confio no Senhor, e também eu mesmo, em breve irei ter convosco. Então quer dizer, ele já mandou Timóteo, mas em breve ele quer estar presente. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado, para prover minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Olha que interessante. Ele mandou o Epafrodito. Sabe o que quer dizer Epafrodito? Coloca o nome do seu filho quando nascer, Epafrodito. Vai ficar amando. O que quer dizer formoso? Ó, Chique, né? Epafrodito. Mas deixa. E aí ele diz assim, Paulo achou por bem mandar o Epafrodito para Filipenses, e ele foi porque Paulo estava passando necessidade, mandou para lá, a igreja se reuniu e mandou aquilo que era necessário para Paulo. Ou seja, Paulo estava passando alguma necessidade financeira, ou mesmo de alimentação, e pode ver que depois ele fala, passei fome, passei necessidade, mas em todas as coisas, Deus provê tudo. E aí, ele manda de volta ao Epafrodito, vai de volta, leva aquilo que é necessário para Paulo, porque a igreja de Filipenses, como eu já falei, ela amava Paulo. Então, em qualquer necessidade, ela atendia Paulo da melhor forma. Aí, quando ele chega lá, Epafrodito fica doente. E sabe por que Epafrodito fica doente? Por causa de muito trabalho do Evangelho. Ele trabalhava demais. E aí ele ficou doente. Daí ele não podia mais voltar para Filipenses. E a notícia chegou, e ele ficou muito triste, porque a notícia chegou em Filipenses, dizendo que Epafrodito estava doente, e estava quase para a morte. E aí Paulo diz, olha, e vou mandar junto Epafrodito para mostrar para vocês que ele está bem, que graças a Deus ele foi curado, para que eu não ficasse mais triste ainda. Olha o que eu estou dizendo, verso 30. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Por causa da obra
ele chegou até a trabalhando demais. Por isso, o obreiro também pode tirar férias. Viu? Vai tirar já? Formoso era irmão do Paulo? Irmão em Cristo. Irmão em Cristo. É que ele trata como irmão, parece ser irmão dele, mas é irmão em Cristo, Jesus. Então o obreiro ele pode tirar férias? Deve, né? Porque não dá, gente. Ficar 24 horas ligado. É Júlio mesmo? Júlio. Vamos Jesus, né, pastor? Nosso não é aqui, mano. Hã? Vai lá, Epafrodito. Na hora que eu penso assim, sempre. Porque o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por isso que eu tô de férias, não faz tempo. Capítulo 3. Capítulo 3, Paulo agora vai falar justamente da situação dele como fariseu que era, como judeu que era, porque na igreja já estava entrando a questão dos obreiros da lei. Verso 5 ele diz assim: circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui Fariseu. Então Paulo era fariseu, ou é circuncidado, da tribo de Benjamim. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era perseguidor e seguia a lei na risca. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Porque aquilo que ele achava que dentro da lei ele estava ganhando, ele percebeu que em Cristo tudo aquilo foi perdido. Um trabalho perdido. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, a partir do momento que você tem o conhecimento de Cristo, você entende tudo o que está acontecendo, parece que tudo aquilo que foi do passado se perde. Então não adianta nada você estudar demais se você não conhecer a Cristo. Então, primeiramente, você tem que ser conhecedor de Cristo e entender o conhecimento da palavra. Meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas e as considero como para que possa ganhar a Cristo. O que ele considerou a lei? Esther. Não é o Paulo, né? Está dizendo que tudo aquilo que foi lá atrás virou para nada servia. Isso para aqueles que pregavam a lei. Está dizendo o quê? Paulo está falando isso? Quem é Paulo? Por acaso ele é apóstolo? Olha o problema. Mas Paulo está mostrando para Filipenses que a lei de nada valia. Se nós estamos seguindo a Cristo, não adianta seguir a lei. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então nós vivemos pela fé e não pela lei. Quer mais claro que isso? O que nós vimos em Gálatas, ele repete agora em Filipenses. Tá? Capítulo 4. Mulheres na obra. Será que mulher pode ajudar na obra? Será que mulher pode pregar? Sim. Vamos ver. Capítulo 4, verso 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Então eram mulheres que trabalhavam junto com Paulo. Então a mulher pode ser obreira? Olha que peça. E aí, verso 4. Regozijai-vos. O que é regozijar? Alegria, celebrar, não é? Você estar motivado. Olha o que Paulo está dizendo. Regozijai
regozijai-vos. Sempre é quando? Sempre. Todo dia? Todo tempo. Então você acordou de manhã, você já está alegre, regozijando. Mais ou menos. Hoje eu regozijei só no meu coração. Só. Peraí. Externo eu tava com ódio. Regozijai-vos sempre no. Outra vez digo: regozijai-vos. Então se levantar meio capa virada, já ora. Tá alegre. Já, dobra o joelho. Se não conseguir melhorar, continua orando. E ninguém é obrigado a suportar o seu mau humor. Concorda? Eu não posso sair de mau humor, então dobra o seu joelho e ora. Não saia de casa com mau humor, já sai de casa regozijando. Garanto para você que o tempo que você gastar em oração vai te dar regozijo. Tem gente que não quer ir trabalhar aqui, ó. Eu acordo todo dia de mau humor, então não sai de casa. Vai orar. Acorda mais cedo, vai orar. Olha só, verso 5. Seja a vossa equidade, aquilo que é bom, notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, em tudo que eu tiver algo para dizer, ou para falar, ou para reclamar, seja para quem? Para o meu vizinho, para o meu irmão, para meus familiares, é isso? Da igreja, eu vou reclamar para os meus filhos, vou reclamar para minha esposa, é isso? Para quem então? Para quem? Irmão, aprenda isso, irmão. Irmã, aprenda isso. Ah, que difícil. Pare de reclamar para os outros, vai orar e diga: Senhor, olha o que aconteceu. Ele pode resolver? O seu irmão, a sua irmã vai resolver? Não, você vai esfriar o coração dela. Fale com Deus. Pare de reclamar para os que estão ao seu redor. Deixa o marido descansar. Deixa. Glória a Deus. Olha, poxa. Você pode até falar para o marido, mas os dois têm que dobrar o joelho e orar. Tá bom. Epa, opa. Vamos lá. Eu reclamo muito, irmão. Vamos lá. Verso 10. Três só dor de cabeça. Aí às vezes tem que pôr a mão na cabeça para Jesus. Até fala assim, fala de mim, amor, pelo amor de Deus. Outro dia me acorda de madrugada. De madrugada. Eu já sou de eu porque eu durmo bem à noite. Aí me acorda de madrugada, eu estava morrendo de sono. Ela, ai, não ora por mim, que ela não estava conseguindo dormir. Pus a mão na cabeça dela e falei: Senhor, abençoe esse alimento. Não era isso que eu queria, não, O que interessa é que Deus abençoe. Amém, amém. Quase que eu fui pro fogão, irmão. Você quer dar com fome. É só Terminei a oração, ela falou assim: você viu o que você orou? Eu falei: eu orei por você. Não, você orou pelo alimento. Eu falei: mas você quer o quê? 3 horas da manhã. Eu acho que eu estava com fome, eu acho que eu fui dormir com fome. Fome, você quer. Beleza. Verso 12. Sem estar abatido, sei também ter abundância. Coitada da Mari, né? Gente, olhem como isso para nós é de grande importância. Ele diz assim: sei estar abatido, mas sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. O crente, ele tem que estar preparado para todas as lutas, para todas as dificuldades. Um soldado, quando ele vai para a guerra, ele já vai totalmente preparado. Ele é preparado para passar pelo frio, ele é preparado para passar a noite na mata, ele é preparado para caçar, ele é preparado para tudo. Assim somos nós. Então, se caso não há um momento que eu vou estar passando por momentos difíceis, eu tenho que saber que tudo isso é para a glória do nome do Senhor. Estou passando por fome, amém, regozijai-vos. Estou passando por abundância, regozijai-vos. Aí é fácil, não é?
Estou passando na luta ou na enfermidade, em tudo regozijai-vos. E ele está dizendo, eu sei passar por tudo isso. Ou seja, nós vamos estar aprendendo cada dia, cada momento, cada instante. E nós precisamos aprender com Paulo. E ele diz assim no verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. As pessoas gostam de pegar esse verso e dizer, posso todas as coisas. Mas você pode passar fome, você pode passar abundância, você pode passar por necessidade, você pode ter roupa, você pode ficar sem roupa. Tudo isso ele está dizendo, eu posso passar por todas as coisas. Mas aquele que te fortalece em todas as situações, Deus estará te fortalecendo. Professor, Oi? eu vejo isso aí também porque tem pessoas que quando passam por dificuldades esquecem de Deus. E também tem pessoas que quando passam por abundância também esquecem de Deus. Por isso que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender todos os instantes, todos os momentos. E aí ele fecha Filipenses dizendo, verso 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. Às vezes a gente pega só esse verso, né? Tá vendo? Deus vai dar as riquezas dele. Mas peraí, Paulo está dizendo o que antes? E há necessidade, você pode passar por necessidade, você pode passar por fome. Por isso, irmãos, essa teologia da prosperidade não é, eu não chamo nem ela de teologia. Ela é realmente um mal que entrou dentro da igreja. Porque as pessoas acham que se eu sou pobre, é porque eu estou em pecado. Se eu não troco de carro, é porque eu estou em pecado. Uma vez o irmão chegou e falou assim, irmão, você tem que trocar de carro. Eu estava com um Del Rey 86 e a gente estava em 2008. Aí ele disse assim, você tem que trocar de carro porque pastor tem que ser bem visto. Eu falei, não, mas a condição que eu tenho, eu ganhava um salário mínimo. Como eu vou comprar um carro? Não tem que orar porque Deus é o Deus da prosperidade. Eu falei, irmão, você me desculpe, mas ele já está me prosperando. Porque eu ando com esse carro para cima e para baixo. Para você terem uma ideia, um dia eu cheguei ele deu um problema na estrada, eu estava dando aula em Tapiraí, eu estava morando em Piedade. Fui para Tapiraí e o carro começou a apagar tudo. Parecia que estava dando blackout dentro do carro. Aí eu falei, meu Deus do céu. Falei, pelo menos chegar até a escola. Cheguei lá na escola, dei a aula de teologia. Aí falei para os irmãos, me ajudem em oração porque eu preciso voltar. Né? E o carro está ruim. Não, vamos orar. Aí peguei, voltei o carro de novo apagando. Eu falei, Jesus, me dá graça. Teve uma hora que eu cheguei numa descida, o carro apagou tudo. Eu falei, Jesus, fez misericórdia. Terminou a descida, acendeu. Eu falei, vamos embora. Fui para casa, eu tinha dinheiro para levar na auto elétrica. Não sabia que era problema elétrico. Falei, abriu o capô, sabe aquela pessoa que entende? Olhei carro, né? Falei, não tenho dinheiro para levar na auto elétrica. Falei, Senhor, tem misericórdia. Pegou o multímetro? Peguei o multímetro e nada, né? Falei, acho que está tudo funcionando. E continua funcionando. Aí, às vezes ele dava uma falhada, eu pegava e ia. Aí fiquei mais uma semana. Porque era a época do pagamento. Daí quando eu recebi o pagamento, conversei com o irmão, ele falou, irmão, leva aqui na auto elétrica. É conhecido meu, já ligo para ele, levei na auto elétrica. Cheguei lá, o rapaz abriu, tirou o alternador, né? Tirou de lá dentro. Pegou, abriu e falou, viu, deu problema hoje nesse carro? Eu falei, não, rapaz, faz mais de uma semana que eu estou com o carro desse fome. Não, isso é impossível. Mas não, estou falando, faz uma semana. Eu fui dar aula em Itapiraí, estou essa semana toda, porque eu ia receber o pagamento agora, por isso que eu trouxe hoje. Aí ele, não tem como, porque isso aqui é o que carrega a bateria. Eu falei, então, mas ele está falhando. Ou a sua bateria é muito boa, porque esse negócio não carrega mais. Ele abriu e estava torrado, todinho. Caiu só os pedaços. Aí ele falou assim, daí ele parou. Você é da igreja? Eu falei, sou. Você é pastor, né? Eu falei, sou. Então eu acredito. Eu falei, por quê? Ele falou assim, é porque eu já fui da igreja e já vi esses milagres acontecerem. Aí toca pregar para o evangelho para ele. Mas vamos lá. Vocês. Graças a Deus ele voltou, né? Graças a Deus ele voltou para Cristo. Olha o que Deus faz, né? Certo? Agora, deixa eu te
ia perder uma alma. Ia perder uma alma, ia perder meu crédito. A família toda, né? Porque a família Foi a família toda que voltou. Toda a família voltou para Jesus, graças a Deus. Mas vamos lá, Colossenses. Essa carta vai para Colossas, que é uma cidade que fica na Ásia. É Colossas, tá? Não é Colossas? É, Colossas, é o nome da cidade. E aí, uma das coisas que o que mais chama a atenção dentro dessa carta de Colossenses é justamente o que Paulo quer falar sobre a libertação da lei. Mas não só da lei, mas da religiosidade, dos rituais, da filosofia e do misticismo. Colossenses, ele justamente vai falar sobre tudo isso, contra tudo isso, contra a lei, e as pessoas que estão seguindo lei, pessoas que estão vivendo misticismo, sabe aquela flor ungida, aqueles negocinhos ungidos, e misticismo. Paulo vai falar contra, sobre a questão de rituais dentro da igreja, sabe, que tem que ter 7 semanas de consagração, tem que ter 7 semanas de libertação. Se você não pode um dia, misericórdia. Teve uma vez na igreja que fez assim, eram 7 semanas, 7 semanas. Aí na primeira semana você levava R$2, na outra semana você levava 5, na outra 10, na outra 20, na outra 50, na outra 100 e na outra R$500. E Deus ia prosperar toda semana. Eu só fui na de R$2. Não sei quem terminou. Tá? Gente, Deus trabalha dessa forma? Não dá, né? Então são coisas que a gente tem que ficar atento. Mas vamos lá, capítulo 1. Uma característica de Colossenses verso 4: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos. Então quer dizer que a igreja de Colossenses era uma igreja que tinha a fé e igual a nossa. Uma igreja que tem fé, não é? E uma igreja que tem amor. Pode entrar qualquer pessoa, ela abraça, não é? E ajuda naquilo que for preciso. Verso 7: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro em Cristo. Então quer dizer, Epáfras é o que estava responsável da igreja e cuidava da igreja e mandava notícias a Paulo. Então ele era o responsável, ou o bispo da igreja, ou o presbítero da igreja. Tá? Agora, Paulo ele começa aí no capítulo 1, e aí o que é interessante, quando ele começa a falar a respeito de Cristo, ele mostra Cristo como realmente ele é. Olha a partir do verso 13, do capítulo 1. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. Olha que coisa linda! Nos tirou da onde? Do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho, dentro do amor. Então hoje nós vivemos em amor, nós não temos mais a questão das trevas em nós, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele perdoou os seus e os meus pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então agora você entende o porquê de primogênito de toda a criação. O que é primogênito? Primeiro, a fazer todas as coisas. E todas as coisas foram criadas aonde? Nele. Tudo está nele. Então não tem como fugir dele.
tudo pertence a Ele. E aí que nós entramos justamente naquilo que a gente pode dizer que Ele é o Todo-Poderoso, o Onipresente, Onipotente e Onisciente, porque tudo está em Ele. Você está em Cristo e Ele também está em vós. Quando você respira Cristo. Quando você pensa. Olha que coisa linda. Vocês vão sair hoje pensando em Cristo. Esse daí do primogênito, antigamente, é o primeiro filho, né? O homem da casa, ele dava a bênção para o primeiro filho, né? Isso. Se só tivesse mulheres. Se só tivesse, Mulheres, ele não tivesse filho. aí a bênção passava para o primeiro marido. Quando a primeira filha casasse. Então, por exemplo, Daí então quer dizer, a filha casava, né? Primogênito, seria o filho e não ela a filha. Por isso que você vai perceber isso lá em Lucas e Mateus. Mateus fala da genealogia de José e depois Lucas fala da genealogia de Maria. Só que apresenta José como filho, porque Maria ela perde as características justamente porque ela não é a filho. Então, por exemplo, eu tive 2 filhas. Se eu tivesse que passar a herança passaria para o meu gênero. A primeira filha, né? A primeira filha. A primeira filha. A herança passaria, porque agora eu trataria ele como É a filho. mais velha. E não mais, porque agora ele seria o meu primogênito. Entendeu? Os carneiros iriam pro cara, os carneiros. A minha herança também é para ele. Deixa ele saber. E se ele falar alguma coisa, eu falo que eu tenho descendência judaica. Então eu tenho que seguir a lei. Tá? Tem que seguir a lei. Verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Espera aí, quer dizer que tudo foi criado em Cristo, tudo pertence a Cristo, e tudo existe por causa de Cristo. Então Cristo é a supremacia, e Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Por isso Ele é o primeiro em todas as coisas, até na minha vida e na sua vida. Ele é o primeiro. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ou seja, Deus permitiu que tudo fosse feito por Ele. E que, havendo por Ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos movedes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ou seja, tudo é Cristo, e por causa de Cristo, nós que éramos estranhos, nós que éramos irreconciliáveis, Ele nos chamou e nos preparou. E o que é mais interessante, Ele diz assim, apresentar vocês como santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Olha que coisa linda. Capítulo 2. Agora as doutrinas que estão entrando na igreja. Verso 8. Então Paulo, como eu falei, ele faz aquele agrado geral. E agora, vamos lá. Verso 8 do capítulo 2. Depois em casa vocês leem tudo, tá? E tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, ou ficar preso a alguém, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Eu estou indo lá porque eu gosto do pastor. Eu estou indo lá porque vou lá é melhor. Eu estou indo lá por causa do pensamento. Não, para. Nós temos que seguir quem? Cristo. E aí no verso 16.
Porquanto ninguém vos julgue pelo comer. Se eu comi feijoada hoje, alguém vai falar alguma coisa? Ninguém pode me julgar. Eu orei antes. Não é? Ou pelo beber. A pessoa está bebendo, eu vou julgar ela? Não, quem que vai julgar? É Deus. Ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ninguém pode ser julgado por isso. Que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Alguém fala assim, mas está vendo? Mas ele está falando que é coisa do futuro, então tem que guardar o sábado. Não, vai acontecer isso no futuro. Quando? No milênio. Porque aí vão ser obrigados a seguir todos os rituais, todas as maneiras necessárias dentro do milênio. Para quê? Para os judeus. Eles vão ter que seguir da maneira correta, e vão ter que guardar o sábado. E uma vez no ano será mandado um representante de cada família para adorar ao Senhor. Se não for, não haverá mais chuva sobre aquela terra. Isso no milênio. Um ano de bênção, um ano de paz. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e, outra coisa, culto de... Tinha gente fazendo culto de anjo. Irmão, tem hino que adora anjo. Sabe? Às vezes tem hora que você não ouça e fala, meu Deus. E tem gente querendo mandar em anjo. Tem muita gente querendo mandar em anjo. Já vi algum pregador dizer assim, irmão, tem um anjo do seu lado. Você dá até aquela olhadinha para ver se realmente está. Pede para o anjo buscar a tua bênção. Fala para o anjo que está do seu lado. Você olha para o anjo. Primeiro que o anjo é maior que eu, né? E aí, anjo? Vai lá buscar. O anjo só vai dar aquela olhadinha assim. Te obedeço, manda, pai. Anjo só recebe a ordem de Deus. E ele não é maior que Cristo. Paulo vai pegar tão pesado nisso, porque dentro das igrejas já estava tendo culto aos anjos. Ao anjo Gabriel, ao anjo Miguel, ao arcângelo, que é mais do que anjo, não é? Que além de anjo era arcanjo junto. Então estava tendo um reboliço dentro das igrejas que poderia adorar os anjos. Jamais. Anjos são conservos nossos, eles estão à nossa disposição, a ordem de Deus. Para quê? Para nos guardar e estar ali nos ajudando. Mas jamais você vai mandar nele. Deus, ele manda os anjos a ficar ao seu redor, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Irmão, porque lá tem coisa, lá, irmão, vamos lá. Você nem viu. Não vá. Não faça isso. Irmão, contaram para mim que lá na igreja do irmão falou, se você não viu, não conte nada. Tá? Porque é o que o apóstolo Paulo está dizendo, as pessoas estão indo apenas porque estão ouvindo. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo é provido e organizado pelas juntas e ligaduras, e vai crescendo e aumentando em de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto os rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se estivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Acontece isso? Não faça tal coisa, irmão. Não pode isso, irmão. Não pode aquilo. Não, fazem isso. Capítulo 3, verso 2. Pensai nas coisas que são e não nas que são terra. Olha que bênção. Faça isso, irmão, a partir de hoje. Não pense em mais nada na terra. Comece a pensar nas coisas de cima. Mortificai, pois, os vossos membros, verso 5, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também no outro tempo andaste quando vivies nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Palavrão, viu, irmão? Cuidado. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, Paulo,
ele está justamente mostrando para a igreja: olha, esqueça a adoração ainda, esqueça seguir homem, esqueça fazer tudo isso, você vai seguir Cristo. Aí depois ele apresenta: tudo isso aqui é do mundo, não faça, você é de Cristo. Então, se você é de Cristo, não haja mais palavra torpe na sua boca. Eu não falo como o mundo fala, eu falo diferente. Até quando dá aquele tropicão, né, que você bate o dedo. Você vai falar aqui, glória a Deus. Não, é? Não, irmão, tá contigo. Você vai falar: ai! Peça misericórdia do Senhor. O Senhor quiser quebrar. Deveres domésticos. Vamos lá. Verso 18. Paulo está falando sobre tudo. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Ouviram? Você não pode irritar sua esposa, irmão. Se ela diz que para você não pode ir para o jogo, não vá. Não vai deixar ela irritada. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Tem pai irritando o filho? Até por causa da igreja? Esse que é dormir até mais tarde, tem que acordar cedo. A minha deixa eu dormir. Verso 14 do capítulo 4. Desculpa. Capítulo 4, verso 2. Perseverai em velando nela com ação de graças. O que é ação de graça, irmão? Ações de graça. Quando eu faço algo sem esperar nada em troca. Como eu oro sem esperar nada em troca? Quando eu oro pelos meus amigos, pelos meus inimigos, sem esperar nada em troca, sem pedir, sem esperar que eles peçam para que eu ore. Sempre vai ganhar. Perseverar em oração. Verso 6. A vossa palavra, olha, eu acho lindo isso. Se eu fosse você, eu já deixava grifado na sua Bíblia. E quando vier aquele sangue fervendo, você lembra desse verso. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Nunca dê resposta na hora. Espere, Não, é difícil mesmo. Chegaram para Jesus e disseram: Senhor, essa mulher foi pega em ato de adultério. O que a gente faz? E ficou todo mundo lá esperando, ele escrevendo com o dedo na terra. Sabe, às vezes tem que fazer que nem Jesus. Não responda na hora. Pula seco. Espere. Deus te dá sabedoria. Responda com palavra agradável. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E voltou a escrever com o dedo na terra. Verso 14. Saudai-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então Lucas era? Lembra que Paulo, lá em Atos, Lucas acaba entrando junto e acaba ficando com Paulo. Agora nesta carta, Lucas está com ele. Verso 16. Quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja dos Laodicenses, e que veio de Laodiceia, lede a vós também. Ou seja, a igreja não é apenas para Colossenses, também era para Laodiceia. Ou seja, a carta também deveria ser enviada a Laodiceia. E lá na Laodiceia ela também deveria ser lida. Como hoje nas igrejas as cartas devem ser lidas. Amém?